E aí pessoal, tudo bem? Bom, professor Victor aqui falando. Para quem não conhece, sou o professor Victor Cardoso, ministro da disciplina de Física Geral e Experimental, Mecânica, do curso de Engenharia Civil da Faculdade Pitágoras. Iniciamos nossa disciplina com duas aulas de forma presencial, Foram as aulas do dia 10 e do dia 3 desse mês, de março. E as aulas 3, que foi a aula passada, e hoje a aula 4, estamos fazendo de forma virtual. E até então a informação que eu tenho é que o calendário será mantido. E vamos continuar com essas aulas virtuais pelo menos até o início de abril. A minha ideia em si é ter uma aula antes da prova, Só que a gente tem um problema aí com o dia 21 de abril, que é feriado. Então ainda não temos uma definição concreta de como é que vai ser essas datas da disciplina. Mas até então esse calendário está mantido. Com relação à aula de hoje, pessoal, a gente vai ter uma série de demonstrações de fórmulas. E aí eu sugiro que vocês peguem um caderno e pausem o vídeo e tentem demonstrar assim como eu estou fazendo na videoaula. Então é isso, bom videoaula a todos. Vamos começar, Antes de dar início ao assunto da aula de hoje, vamos relembrar um pouquinho do que a gente viu em sala na nossa aula 2, certo? Primeiro nós abordamos o movimento retilíneo uniforme. A gente sabe que velocidade é distância pelo tempo, E no movimento retilíneo uniforme não há aceleração, ou seja, a velocidade ela é constante. Demonstramos que podemos chegar à fórmula da função horária do movimento retilíneo uniforme, Que é S igual a S0 mais VT, que é a velha fórmula do sorvete. E também abordamos o movimento retilíneo uniforme variado, uniformemente variado, no caso. A gente sabe que nesse movimento existe a aceleração, uma aceleração constante, E a aceleração, o conceito dela é variação de velocidade sobre variação de tempo. E a gente descobriu que a primeira função, a primeira demonstração que eu fiz é que a velocidade final ela é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. E a gente mostrou também a fórmula do sorvetão, para o MRUV, que o espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Também mostramos a fórmula de Torricelli, que nela a gente não precisa do tempo, a gente pode relacionar a velocidade com o espaço e a aceleração. E nessa equação a gente viu que a velocidade final ao quadrado vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o espaço percorrido. Certo? E aí por que eu estou falando disso? Na aula de hoje a gente vai falar sobre queda livre. Inicialmente, o tópico 1. E aí na queda livre, segundo Galileu, todos os corpos em queda livre no mesmo local, eles se movimentam com a mesma aceleração, quaisquer que sejam suas massas e, portanto, chegam ao Sol ao mesmo tempo. Ou seja, se eu pegar dois objetos aqui, por exemplo, o meu celular e uma garrafa dessa, desprezando a força, desprezando o ar, que existe aqui, se eu soltar as duas, elas tendem a chegar ao mesmo tempo, desprezando a força do ar, a resistência do ar. Então esse princípio ele serve para, lembrando que a gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que do princípio do movimento retilíneo uniformemente variado, a gente tem a fórmula aqui do sorvetão. Mas quando a gente trata de queda de corpo livre, ora, imagine que você está no segundo andar de um prédio e você tem uma pedra, uma garrafa.
E aí você solta essa partícula, essa pedra, de um ponto aqui inicial, né? Você solta essa pedra e até chegar ao chão, ela vai ter uma velocidade que vai aumentar, né? Mas a aceleração dela é constante, vai ser igual à gravidade. Só que essa partícula, quando ela parte aqui do ponto zero, que é esse andar que a gente está hospedado, o espaço inicial ele é zero. E ela partiu do repouso, ou seja, a velocidade inicial também é zero. Ou seja, fica só essa terceira parcela, que o espaço vai ser a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Certo? Ou seja, o espaço aqui, ele é uma altura, né? Que é essa altura que despencou, que esse objeto despencou. A aceleração, ela é a gravidade, como eu disse. E o tempo se mantém, né? Bom, e aí colocando isso em função de tempo, eu passo 2 para o outro lado e passo dividindo com g, né? E tempo ao quadrado vai ser igual a 2 vezes h dividido por g. Então o tempo vai ser igual a raiz de 2h sobre g. Essa aí é a primeira equação que eu queria mostrar para vocês. A gente sabe também que por Torricelli, a velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a, que é a aceleração, vezes o espaço percorrido. Mas, como eu disse para vocês, a velocidade inicial ela é zero. E se a gente for colocar em função das variáveis que a gente tem aqui, fica dessa forma. Por quê? Mantém-se a velocidade final, né, que é o que eu quero saber. Ela vai ser igual a 2 vezes g, que a é g, né? E vezes esse espaço percorrido, ou seja, essa altura h. Se eu colocar isso em função de v, como está aqui, basta eu tirar a raiz, né? Então eu digo que essa velocidade vai ser igual a raiz de 2 vezes g h. Tranquilo, né? E aí eu tenho a primeira função em função de t e a segunda em função de v. Certo? Ok. Vamos fazer um exercício para a gente fixar melhor esse conceito desse deslocamento, né, de quedas de corpos. Aqui no exemplo a gente tem aqui um vaso de flores. Ele cai, né, a partir do repouso de uma janela de um prédio, por exemplo. A altura que esse objeto caiu é 45 metros acima do solo. E aí no enunciado ele pede para a gente desprezar esse efeito do ar, né, e considerar a gravidade igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é a gravidade da Terra, né? Bom, vamos calcular o tempo de queda livre que esse vaso vai ter até atingir o solo. No slide anterior, eu coloquei aqui o tempo para esse tipo de deslocamento, né, esse tipo de queda, ele vai ser igual a raiz de 2 vezes h dividido por g. Ou seja, 2 vezes 45, que é a altura h, dividido por 9,8. Então o tempo que ele leva para atingir o solo é 3 segundos. No item B, ele pede o módulo da velocidade do vaso ao atingir o solo. Ou seja, ele não está interessado com o sinal, né? Eu disse no slide anterior também que a velocidade ela pode ser dada como a raiz de 2 vezes a gravidade vezes a altura. Bom, eu tenho a gravidade e tenho a altura, né? Então é só aplicar. É 2 vezes 9,8 vezes 45. Então essa velocidade que ele vai ter ao atingir o solo será de 29,7 metros por segundo. Bem tranquilo, não é? Bem, vamos tratar agora de lançamento de projéteis, ou chamado também de movimento balístico. Esse movimento se dá da seguinte forma. Vamos supor uma situação que eu arremesse um objeto, né? E aí esse objeto ele é arremessado com a velocidade inicial v0.
né? Eu apliquei ali uma força e esse objeto se deslocou com a velocidade v0. Essa velocidade v0 ela tem um certo ângulo que ela faz com a horizontal e com a vertical. Se a gente for decompor essa velocidade em dois eixos, ou seja, o eixo x e y, a gente vê que o vetor velocidade no eixo x, ele vai ser o quê? Ele vai ser o v, né, que é o vetor que é essa força que eu apliquei, essa velocidade que eu apliquei, vezes o cosseno de θ, sendo que esse θ é o ângulo que forma com a horizontal, né? Esse ângulo aqui. E, por sua vez, o seno desse ângulo vezes esse vetor velocidade vai me dar a componente do vetor em y. E aí, se vocês tiverem dúvida, vocês podem assistir a aula de vetores e a aula de trigonometria lá na disciplina de cálculo, né? Certo. Bom, a gente decompôs esses dois vetores e aí a gente vai olhar para eles de forma separada. Primeiro, vamos olhar para o vetor vy na direção, que é o vetor na direção vertical. Como é que ele se comporta? Bom, como eu joguei aqui inicialmente de um ponto zero, eu posso eliminar aqui esse y0. E aí, lembrando de dizer de onde foi que eu tirei isso. Olha, lá na aula anterior, nessa aula que eu relembrei, a aula 2, a gente tem um movimento uniformemente variado, ou seja, quando a gente tem uma variação da velocidade. Se vocês perceberem, essa velocidade ela é positiva aqui e negativa aqui, né? E aí, se vocês rebaterem isso para o eixo x, para o eixo y, você vê que a cada instante t, essa velocidade vai variando. Ou seja, há uma aceleração, né? Então, o movimento que explica isso é o movimento uniformemente variado. Lembrando que o movimento uniformemente variado a função horária dele é de que forma? Ora, o espaço final, que é esse y que eu coloquei, é igual ao espaço inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. No exemplo aqui, a posição inicial, y0, ela é 0. Certo? Esse vetor velocidade v0y, ele é quem? Bom, eu disse aqui. Ele é o v0, que é essa velocidade que eu apliquei, vezes o seno de alfa, que é esse ângulo aqui, certo? No caso aqui é θ, mas considere como alfa. Vezes o tempo. Só que observem que a velocidade está nesse sentido, só que há uma aceleração parando essa velocidade. Ou seja, é um movimento progressivo e retrógrado, porque eu tenho a gravidade puxando esse objeto para baixo. Então, eu boto esse menos aqui, ó. Menos o quê? A gravidade sobre 2, que é essa aceleração, vezes o tempo ao quadrado. Certo? E aí eu continuo. Se eu colocar isso... Lembra daquela outra equação que eu tinha? Que a velocidade final era a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo? Estão lembrados? Bom, aqui é do mesmo jeito. Ó. A velocidade final aqui, Vy, vai ser igual à velocidade inicial, que é esse V0 seno θ, né? Velocidade inicial seno θ, menos a gravidade vezes o tempo. Bom, e a equação de Torricelli, como eu expliquei também no item anterior, eu tenho que a velocidade final ao quadrado, ou seja, Vy ao quadrado, é igual à velocidade inicial ao quadrado, que é V0y, V0 ao quadrado vezes seno de alfa ao quadrado. Aí lá tem mais, aqui é menos, né? Porque esse movimento está parando. Menos 2 vezes a gravidade vezes esse espaço percorrido. E aqui eu posso até dizer que é uma altura h, né?
Isso, eu demonstrei algumas equações para o movimento em relação a y. O movimento em relação a x, vocês podem perceber que ele é constante. Ou seja, não há uma aceleração progressiva nem retrógrada. Então, esse projeto, se ele não tivesse o atrito aqui do eixo y, né, no caso, ele teria a continuar a rolar, né? A se deslocar no eixo y, no eixo x, desculpa. Então, esse deslocamento ele é dado pela função horária do movimento uniforme, que é posição final é igual à posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Aqui a posição final é x, esse ponto aqui, né? A inicial ela é zero, posso cortar, então eu vou ter só o Vx, que é esse vetor aqui, vezes o tempo, certo? Bom, se eu colocar tudo em função de x, mantém em função de x, né? Eu tenho que esse V0, Vx, ele é V0 cosseno alfa, como está aqui descrito, vezes o tempo. Bom, vamos continuar aqui demonstrando outras equações. Eu disse no slide anterior que Vy é igual a V0 vezes seno alfa menos a gravidade vezes o tempo. Lembrando que a velocidade aqui, quando eu estou me tratando de y, nesse ponto, ela é zero, certo? E a velocidade aqui final, com relação a y, ela também vai ser zero. Por quê? Ora, é só você pensar. Quando eu jogo um objeto, ele atinge uma certa altura, uma altura h. Quando ele atinge aquela altura máxima, naquele momento, naquele instante, a velocidade está zerada, certo? Ele não está se deslocando naquele instante que eu paro ali no ponto máximo. E aí, quando eu passo disso, eu começo a negativar essa velocidade, né? Começa a descer. Até o momento que eu atinjo o chão. Quando eu atinjo o chão, essa velocidade também, no final, ela vai ser zero. Então, se eu aplicar aqui que essa velocidade Vy é zero, eu tenho que V0 seno alfa menos gt é igual a zero. Ora, se eu passar isso aqui para o outro lado, eu vou ter que V0 seno alfa é igual a gt. Se eu colocar em função do tempo, eu vou ter que tempo vai ser igual a V0 seno alfa sobre g. Tá. Mas como eu disse, a velocidade final nesse ponto aqui é igual a nesse. E tem uma outra observação que vocês têm que se atentar. O tempo de deslocamento que o objeto tem subindo é o mesmo tempo de deslocamento que o objeto tem descendo. Ou seja, o tempo de subida é igual ao tempo de queda, como eu coloquei aqui. Ou seja, esse tempo total ele vai ser quanto? Vai ser 2 vezes V0 seno alfa sobre g, que é o tempo de subida mais o tempo de queda. E aí, como eu demonstrei inicialmente por Torricelli, eu tenho que essa velocidade Vy é igual à velocidade inicial ao quadrado, vezes seno alfa ao quadrado, menos 2 vezes a gravidade, vezes essa altura, né? Ou esse ΔS em y. Se eu também zerar essa velocidade y aqui, eu vou ter que V0 seno alfa ao quadrado vai ser igual a 2 vezes g vezes a altura h. Se eu colocar tudo em função aqui de h, que é esse ΔSy, eu vou ter que V0 ao quadrado seno ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Então eu tenho como descobrir aqui essa altura máxima. Para a velocidade em relação ao eixo x, eu demonstrei que
ela pode ser escrita da seguinte forma, né? É o v0, que é essa velocidade desse vetor aqui, né? Nesse sentido aqui, vezes o seno de alfa, vezes o tempo. Então eu tenho essa posição aqui de x. Ora, vamos supor que x seja o deslocamento, ou seja, seja d. E eu vou repetir essa primeira parcela, v0 seno de alfa. Quem é o tempo de deslocamento? Que é esse tempo total aqui, ó. Ora, eu disse aqui. O tempo, ele vai ser igual ao quê? Vai ser duas vezes v0 vezes seno alfa sobre g, que é o tempo total. E aí eu fico que d é igual a v0 cosseno alfa vezes duas vezes v0 vezes seno alfa sobre g. E aí eu tenho a segunda equação, né, que eu posso descobrir nesse lançamento balístico. E aí, para resumir, eu posso encontrar essa altura máxima aqui, posso encontrar esse deslocamento aqui, certo? E geralmente as questões pedem isso, né? E essa posição aqui e essa altura máxima aqui. Geralmente eles dão esse vetor v0 aqui, que é a velocidade inicial, certo? Vamos fazer agora uma aplicação na seguinte questão que tem no nosso livro. Tem um objeto que ele é lançado, né, de forma oblíqua, com a velocidade inicial v0 igual a 30 metros por segundo. E ele forma um ângulo alfa de 45 graus com o solo. E aí despreza no ar e considera a gravidade de 9,8. Bom, a gente tem que a equação de Torricelli, né? Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes esse espaço percorrido. E aí com relação ao eixo y. Escrevendo aqui o problema, né? Ele lançou aqui da seguinte forma. E aí eu estou estudando primeiro aqui com relação a y. O que ele quer saber é essa altura máxima aqui, né? Ora, por Torricelli eu tenho que a velocidade final, que é esse Vy ao quadrado, é igual à velocidade inicial, que é o vetor V0 decomposto, né? Que vai ser V0 seno alfa, tudo isso ao quadrado, menos duas vezes a gravidade, vezes essa altura total aqui, que é esse delta SY. Ora, eu falei para vocês que quando ele está nessa altura máxima aqui, a velocidade final ela é zero, porque naquele instante t ali, quando o objeto está na sua altura máxima, ele não se desloca mais para cima. Ele se mantém e começa a cair. E aí, colocando aqui o Vy0 como zero, e aí é só aplicar, né, que V0 ao quadrado vezes seno alfa ao quadrado vai ser igual a 2 vezes h vezes essa altura máxima. E aí, colocando tudo em função dessa altura máxima, eu vou ficar aqui v0 ao quadrado vezes seno alfa ao quadrado sobre 2g. E aí é só aplicar, né? Quem é a altura inicial? É esse 30 metros por segundo, isso ao quadrado. Lembrando, quem é a componente? É seno ou cosseno? É a componente VY. Então é seno. Seno desse ângulo alfa aqui. Certo? Quem é a gravidade 9,8 vezes 2 vezes 9,8, né? Sobre isso. E aí a altura máxima que esse objeto vai atingir é 23 metros. Um exercício bem simples e de aplicação bem direta das formas que eu demonstrei para vocês. Façam aí os exercícios da unidade 1, certo? Temos as questões de 1 a 3 da página 65 e 66. Essa aula, pessoal, ela tem uma série de fórmulas. Então eu oriento que vocês
Utilizem, revisem, utilizem um caderno para anotar essas formas, certo? Tentem demonstrar também. E tentem fazer esses exercícios que eu propus para vocês. Vou colocar no Drive também uma lista 3 que vai contemplar esse assunto de queda livre e de lançamento oblíquo, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula e espero vê-los brevemente. Um abraço.